Quero apresentar para vocês, então, o Thiago Rondon, que é desenvolvedor de software e diretor executivo da startup Estúdio EOCOI. É isso aí? Você precisa mudar esse nome, Thiago. Que é cofundador das empresas com base tecnológica para organizar mercados e relacionamento. Nós vamos assistir o Thiago falando sobre o app cívico, tecnologias para o impacto positivo. Com vocês, Thiago Rondon. Bom dia, pessoal. Hoje eu venho falar aqui sobre o governo aberto, mas principalmente fazer uma reflexão sobre software livre. Software livre foi uma revolução no mundo, né? Quando a gente começou a perceber que várias coisas que chegavam para nós pudéssemos alterar, nós pudéssemos influenciar, o mundo acelerou numa velocidade tremenda, né? Hoje a gente tem o maior sistema operacional do mundo, que é o Linux, que basicamente tem 200 novos colaboradores por dia, é o maior software do mundo e é impossível acompanhar as mudanças dele e com tanta perfeição no sentido de construção coletiva. O Linux hoje está nos nossos celulares, está em geladeiras, está em carros, está nos nossos computadores, estão em todos os lugares. E como que isso tudo aconteceu? Existe um ditado no software livre que se chama é uma cerveja gratuita. O que ela é? Ela é alguém te dá uma cerveja. Simplesmente você está recebendo a cerveja, mas você não sabe qual que é a receita, como que isso foi construído. Você não consegue construir uma nova cerveja com isso. E tem o ditado que diz: esse é um discurso gratuito, que você pode se empoderar, alterar, reutilizar. E é praticamente isso que aconteceu com o software, que a gente criou uma revolução no sentido de que tudo que chegava para nós, a gente poderia estar alterando isso e redistribuindo. Quando isso chegou nas empresas, dois exemplos, por exemplo, a Google e a Amazon, que juntas hoje têm um valor de mercado maior que o PIB brasileiro, a Amazon, por um lado, coloca uma versão nova no ar a cada 13 segundos e o Google tem um único repositório para todos os seus códigos. E como que isso funcionou e como essas empresas chegaram? Como foram construídas empresas que modificaram os mercados e comportamentos ao redor do mundo? Não foi uma iniciativa sozinha. Era impossível surgir hoje empresas como Facebook sem software livre. É impossível ter movimentos de criação de empresas bottom-up. Se você hoje vê a Forbes, que vai comentar as 500 maiores empresas do mundo, elas estão se alterando o tempo todo, né? E isso é graças ao sentido de que a tecnologia está mais livre, né? Então, o software livre é uma cultura. Então, baseado nisso, atualmente a gente vem discutindo muito o que são tecnologias cívicas, né? Alguns anos atrás teve um movimento muito forte, acho que já tem quase 10 anos, que principalmente aqui no Brasil se discute muito dados abertos, e o que é super importante, porque na realidade se criou canais novos de distribuir essas informações, dar mais transparência. A gente está comemorando 5 anos da LAI, eu acho assim, incrível o impacto que a LAI teve hoje na nossa sociedade. É impressionante a gente ter leis dizendo que os dados têm que ser disponibilizados de maneira estruturada, mas talvez a gente ainda esteja oferecendo o governo como a cerveja, ou seja, nós somos dessa maneira, mas como influenciar o governo? Como os colaboradores podem fazer isso, né? E aí entram as tecnologias cívicas, que é uma palavra, um termo utilizado recentemente para descrever movimentos que governos possam criar de maneira colaborativa, tanto internamente quanto externamente. Aqui em São Paulo é incrível os movimentos que existem, como o Café Hacker, como os hackathons que estão sendo feitos. Por mais que muitas pessoas, às vezes, contestem, assim, por que a gente está abrindo dados e ninguém está usando? Por que a gente está fazendo hackathon, mas ninguém está se reutilizando? Mas a mudança e o impacto dessa revolução cultural, no sentido de que é possível criar, às vezes, coisas muito rápidas em curto tempo, está mexendo na cabeça das pessoas para que sejam criadas novas coisas, né? E aí fica uma questão, tem um relatório de 2015 do Banco Mundial que se chama Dividendos Digitais. Ele está alertando o mundo inteiro, dizendo que as nossas desigualdades estão aumentando, porque os países locais que não estão pensando em tecnologia estão tornando a tecnologia um privilégio. Então, não tem como mais pensar em políticas públicas sem
pensar no digital. As nossas políticas elas têm que estar digitalizadas e elas têm que ter um viés de inclusão. Não adianta nada falar de cidades inteligentes, por exemplo, para começar a ter automatização de tudo que já é feito por aí. Isso não adianta nada. Isso só vai ir contra a questão da inclusão e o papel do governo. Então, a questão principal é que como criar esses ambientes colaborativos. Um outro relatório muito importante, um estudo feito pela Umidir, ele diz o seguinte: talvez as startups, hoje, elas são o centro de inovação e o olhar das grandes empresas. Mas os movimentos sociais, eles são esse mesmo olhar para o governo. E existem muitas experiências criadas em laboratórios, projetos pequenos por movimentos sociais, que já estão sendo levados para as cidades. A Prefeitura de São Paulo tem um caso. O Observa Sampa, por exemplo, é um software livre que foi criado pela Rede Nossa São Paulo e que esse software foi levado de uma experiência de um observatório feito na sociedade civil e foi levado via software para o governo. Então, o que a gente tem que ficar de olho e fortalecer são mais esses movimentos sociais, empoderar eles para que eles possam ser um local. Muita gente sempre comenta que no governo não se pode errar, mas os movimentos sociais estão aí para testar, assim como as startups também. E aí tem uma experiência recente, que é o Gastos Abertos, pelo App Cívico, onde a gente, falando aqui de transparência, a gente fez uma campanha em dezembro para criar um gamification para o uso da lei e a lei de transparência. Em dezembro, a gente soltou uma campanha dizendo o seguinte: você, na sua cidade, você quer impactar a transparência da sua cidade? Foi incrível, a gente teve 181 inscrições de líderes pelo Brasil inteiro, na grande maioria pequenas e médias cidades, que é uma realidade totalmente diferente de São Paulo, na grande maioria estudantes ou aposentados, que também foi surpreendente, e o que a gente fez é, em cada mês, colocar um desafio. Então, no primeiro mês, como mapear a transparência na sua cidade? Na segunda, como gerar uma lei? Como escrever uma lei bem escrita, que ela não seja genérica, que ela seja específica, que ela impacte? Como fazer articulação política? E a gente ouviu muita coisa, e aí vem uma das críticas que a gente começa a aprender. A lei não é para todos. A lei, hoje, são para pessoas que talvez estejam empoderadas, e como foi colocado aqui antes, são para pessoas que têm instrução e estão protegidas. Mas a grande maioria das pessoas vulneráveis tem receio de fazer lei. A gente tem diversos casos impressionantes do uso contra servidores públicos, contra pessoas, principalmente em pequenas cidades, com receio de usar a lei, porque elas são pressionadas para não fazerem. E durante esse processo do Gastos Abertos, a gente já tem algumas cidades que estão conseguindo colocar um portal de transparência pela primeira vez. São pessoas que estão aprendendo a fazer isso. Então, as tecnologias sociais, quando a gente comenta, parece uma palavra solta, mas é importante que a tecnologia, quando a gente fala como no software livre, que ela seja construída de maneira colaborativa. Se a gente não colocar as pessoas dentro dessa tecnologia, a gente só vai falar de automação e não impacta muito. E aí, hoje eu vou falar um pouco de política também. A gente vive uma crise de maneira ética e a gente vive crises econômicas, éticas, de todas as esferas. E aí existe uma pauta que eu acredito que a transparência já vem impactando muito. Quem que são os políticos de hoje? Principalmente nas redes sociais. São todos nós. A gente ficando calado, a gente é um político. A gente não dando bola e não participando, a gente é um político. E aí tem alguns casos que todo mundo vem comentando, que, por exemplo, nas nossas próximas eleições podem virar um problema. Esse é um robô que foi utilizado para influenciar o Trump nas eleições do ano passado. É um robô que foi criado, que todos os dias pegava uma mensagem, por exemplo, na internet, do Wikipedia, do Mussolini, tweetava e marcava o Trump. Por 1 ano e meio, ele fez isso todos os dias. Até que, um certo dia, o Trump retweetou. No outro dia, o Trump teve que justificar nas redes de TV e jornal para todo mundo qual era a opinião dele sobre fascismo. A grande questão aqui desses robôs é que, dentro de um debate eleitoral hoje, por exemplo, que está acontecendo nos Estados Unidos no ano passado, e provavelmente a gente vai ter números como esse, é que mais de 25% são robôs que são identificáveis. Provavelmente esse número é maior. Então, quando a gente começa a falar de tecnologia e o robô, a gente sempre pensa em fábrica de carros, mas eles estão virando ativistas automatizados.
Então, de maneira geral, quando a gente começa a fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo dentro do governo, dentro de empresas, quem está influenciando, da mídia, enfim, a gente também tem que começar a refletir sobre isso. Por quê? Porque a gente sempre está falando de automatização, a gente não está criando tecnologias para envolver as pessoas e a gente está virando um robô, ou como alguns já dizem, uns minions, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje os robôs eles têm um poder que é muito diferente do humano. Ele tem um poder de colher informações que estão abertas na internet. Hoje é possível você cruzar um dado histórico, por exemplo, de um governo com de um Wikipedia e de várias fontes de dados. Esses dados estão disponíveis em redes, mas como que eles estão sendo utilizados e, principalmente, se as pessoas não estão se empoderando desse processo, né? Para vocês terem uma ideia, no Wikipedia, hoje, 46% das escritas já são feitas por robôs. Em alguns países são mais. Então, o uso de inteligência artificial já está impactando o que a gente já lê no dia a dia. Revistas como a Bloomberg, por exemplo, já não tem mais jornalistas, são só programadores criando notícias baseado em que as pessoas leem mais. O que é um título que dá audiência? O que é uma introdução do primeiro parágrafo que funciona? Então, tudo isso já está acontecendo e, provavelmente, muitas das pessoas não têm consciência disso, né? Bom, e o problema é que todas essas tecnologias elas estão evoluindo numa velocidade muito mais rápida do que a capacidade da gente discutir sobre isso. E esse é um grande problema, né? A gente está criando uma guerra aí de bots, automatização versus os humanos. E eu costumo dizer agora que a gente tem tanto rede de humanos e bots, né? Quando a gente entra no mundo de política, notícias falsas, a gente acaba vendo que nós estamos repassando muitos dados, informações que a gente acredita, mas nem sempre são falsas. E a gente está começando a ter que mudar o discurso e dizer que a mentira hoje tem perna longa. Ela já não tem mais perna curta, porque uma vez que a gente coloca uma mentira ou começa a replicar, vocês já devem ter visto isso, compartilhando informações no grupo de WhatsApp, daqui 2 horas você fala, pô, isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade. Então, essa quantidade de dados que está disponível, ela precisa ser melhor trabalhada de maneira colaborativa e de maneira comunitária. Poucas pessoas estão se empoderando desses instrumentos e ele está cada vez mais impactando a nossa realidade. Então, eu vou comentar de um projeto que a gente desenvolveu ano passado, que foi o Voto Legal. Tá? De maneira geral, a gente descobriu que a gente vive num país com 200 milhões de habitantes e que apenas 100 pessoas estão influenciando a nossa política no dia a dia nas campanhas eleitorais, que são os grandes doadores, né? E se você começar a perceber que é o único processo que a gente tem de participação, talvez hoje aberto, que é durante a campanha eleitoral, as pessoas estão desistindo, né? Na última eleição, 33% das pessoas nem foram votar, né, ou votaram em nulo, em branco. Isso significa que as pessoas já estão desistindo do governo, né? Por mais de que a gente venha fazendo ações, e tenham ações, por exemplo, como o governo aberto. Então, nosso problema, provavelmente, está sendo essa questão da representatividade que a gente vem falando tanto, né? E aí tem números que agora, com dados abertos, lá e a gente consegue extrair facilmente. Então, por exemplo, de cada R$1 que numa campanha eleitoral que uma empreiteira coloca, ele retorna em 8 vezes em contratos públicos. E essas informações de hoje são acessíveis, e que é ótimo, né? Então, por exemplo, da mesma coisa, pelo uso da lei, é muito simples falar que nossas leis também não estão caindo do céu, né, que mais de 50% das medidas provisórias têm a mesma natureza econômica dos doadores, dos relatores. Então, ou seja, quem que está influenciando isso? 10% das empresas hoje financiaram, né, 70% dos nossos deputados, né, federais. E todas essas informações estão disponíveis, mas isso agora está criando um novo debate. E não é à toa que agora a gente está vendo todos os dias no jornal a Lava Jato, que é a maior operação, né, contra a corrupção da história do país. Bom, mas aí fica uma questão que a gente sempre fica se perguntando, se a tecnologia pode transformar a política, pode transformar esse ambiente. A gente vê tudo se transformando, tudo na era digital tem se transformado, né? A maneira com que a gente compra, a maneira que a gente pega um transporte público, enfim, tudo. Mas a gente não está percebendo nenhuma mudança nisso. Eu acho que o fato importante que tem aí é que a gente está tendo acesso a informações agora. E por isso que eu acredito que o movimento da LAI foi fantástico nesse sentido, né? Da mesma maneira que a gente fala por aí que
ou escuta dizer, né, que as mulheres são minorias, que os negros são minorias. A gente sabe que isso não é verdade, mas provavelmente é pela essa falta de acesso na política, eles não são representados, né? E aí fica uma provocação que é feita, que esse processo, tanto do governo quanto da democracia, ele é uma eterna construção. Não adianta a gente ficar debatendo numa mesa de bar, na família, arrumando briga com a família no domingo, ou alguma coisa nesse sentido. O importante é que a gente se envolva. E hoje a gente tem criado um movimento para isso, né? Aqui dentro tanto do governo de São Paulo como da prefeitura, já vem sendo criados esses canais de participação, né? E é muito difícil fazer que essa participação aconteça, né? É um esforço tremendo. E aí, colocando aqui alguns dados que também agora já estão mais abertos, cada vez mais, né? Para eleger, por exemplo, um deputado federal, é necessário R$ 6.400.000 em média, né? O nosso fundo partidário cada vez aumenta mais, ou seja, todos vocês e eu, a gente já doa para qualquer político, em média R$ 4 por ano, mas o problema é que a gente também não participa desse processo, de quem que está recebendo dinheiro ou não. E aí a gente vê que essas redes em tecnologias elas estão cada vez mais fortes. Para vocês terem uma ideia, em 2015, no Brasil, tiveram mais de 25 mil projetos que foram apoiados em plataformas de crowdfunding. Ou seja, a pessoa foi na internet, colocou o seu propósito, por que ela gostaria de fazer esse empreendimento, e conseguiu o financiamento. Da mesma maneira, a gente conseguiu aprovar a ficha limpa, com mais de 1.600.000 assinaturas. A gente conseguiu construir essa rede, levar essa lei para o Congresso, e ela foi aprovada, né? Da mesma maneira, que tem um dado impressionante nos Estados Unidos, que o Obama conseguiu captar R$750 milhões em 21 meses. Mas o que foi surpreendente é que foi por mais de 3,5 milhões de pessoas. Então, ou seja, a tecnologia ela está nos dando sinais e pistas de que é possível criar redes fora da sociedade, fora do governo ou dentro do governo, para que a gente consiga impactar, né, esse nosso ecossistema. Porque a política, de maneira geral, é um financiamento em rede. Então, o Voto Legal, a gente, ano passado, foi um projeto muito especial, no qual a gente tiveram mais de 60 organizações que participaram, tanto técnicos do governo, quanto pessoas da sociedade civil, voluntários. Um dos participantes principais que deram apoio todo jurídico foi o MCC, o Movimento contra a Corrupção Eleitoral, e é um software livre que foi desenvolvido. Então, qualquer político poderia se apropriar desses códigos, como já estão se apropriando. E é muito bacana que movimentos políticos como no México, na Argentina, na Colômbia, hoje já estão olhando e desenvolvendo coisas em cima do voto legal para os seus países. E o que a gente fez? Basicamente, criou uma interface simples, como uma plataforma de crowdfunding de apoio a um candidato, né? Tentando estimular uma linguagem cidadã, para que esse político conseguisse falar melhor e para que fosse criada uma rede na internet de apoio, de financiamento. Por que você vai dar R$1 para um político, por exemplo? Isso é um desafio, né? Ainda mais vendo as notícias todos os dias. E ano passado foi um desafio tremendo. A gente só teve 45 dias para fazer o processo de captação de votos. Era o mesmo, você teria que fazer nesses mesmos 45 captação de dinheiro. A gente teve a Olimpíada no Rio de Janeiro, teve um processo de impeachment, mas o que foi muito bacana é que a gente conseguiu ver alguns movimentos super interessantes sendo criados com tecnologia social. Um deles foi o Cidade que Queremos, que foi em Belo Horizonte. Há 2 anos atrás, eles desenvolveram uma rede de pessoas que começaram a discutir política e começaram a se organizar. E eles lançaram 8 candidaturas nas últimas eleições. Independente de partido, sem nenhum vínculo com o estatuto desses partidos, de maneira totalmente em rede, eles conseguiram criar pautas e políticos novos. E o que eles fizeram para isso? Eles foram criando maneiras de tornar transparente essa participação de novas pessoas, de colaboradores. Então, a Áurea Carolina, por exemplo, ela tem 32 anos, feminista, negra, vem do movimento hip-hop. Ela foi a mais votada em Belo Horizonte. Eu tive no gabinete deles lá em Belo Horizonte e comentaram que, quando ganhou a eleição, de repente, todo mundo começou a procurar, mas quem que é a Áurea? Ela não saía nas pesquisas, de repente ela está eleita, o que aconteceu? Então, essa construção em rede, a gente não pode descartar, a gente tem que dar muita atenção. E a questão é que, hoje, esses casos são muito isolados, a gente precisa tornar isso um padrão.
essas construções coletivas, elas são essenciais para a gente criar novos quadros, né? Então, esse movimento que a gente construiu nesse sentido, e que foi de fora para dentro, sem ter que pautar uma lei nova. A gente, aliás, teve vários desafios por conta disso. O Ministério Público fez uma representação contra a plataforma, a gente teve diversos desafios durante as eleições, mas a gente construiu tudo com apoio jurídico muito forte da sociedade civil, muitos voluntários, e a gente conseguiu colocar um novo sistema no qual a gente gostaria de promover pequenas doações, que essas pequenas doações elas fossem feitas e construíssem novos políticos. O problema que a gente também encontrou foi da cultura. Eu tive amigos no Twitter que assim me xingaram com assim, como você está fazendo um projeto para dar dinheiro para político? Você está maluco? Né? Olha o que a gente está vivendo hoje. Mas a questão é que, se a gente não mudar esse tipo de comportamento hoje para a construção, por exemplo, de políticos, a gente vai manter da mesma jeito que está tudo, né? E para isso a gente teve que olhar para 2 crimes eleitorais, e que a transparência tem um impacto tremendo. Tem 2 crimes muito fortes numa campanha eleitoral. Primeiro é o crime de caixa 2, né, que é o seguinte: é uma empresa que doa para um político e, de repente, esse político ele não contabiliza, ninguém consegue fiscalizar. Você pode entrar no site do TSE, você não vai ver as informações de doação, né? E aí, como que você fiscaliza? O problema é que, se essa fiscalização fosse em tempo real, provavelmente em pequenas e médias cidades, é possível de ver, pô, o cara está chamando um cantor aqui para fazer campanha. E cadê o dinheiro? Quem que deu o dinheiro para ele fazer isso? Né? E o outro que aconteceu, e que foi muito forte ano passado, como as empresas foram afastadas desse processo, é pegar nome de amigos emprestados para justificar as doações ilícitas, né? E aí fica 2 caminhos, que é a proposta do projeto. A gente tem o que a gente pode chamar uma moeda da representatividade, que são esses pequenos apoios que a gente pode receber, e essas pessoas, por incrível que pareça, elas viram fiscalizadores. Quando elas estão apoiando algo, elas estão se envolvendo. Com R$10, por exemplo, é aquele eleitor que já virou e está participando do processo, já está cobrando o cara o tempo todo, já está falando, e aí, cadê as contas, cadê, o que você está fazendo com o dinheiro, como que está, né? E aí a gente utilizou, dentro desse processo, o blockchain. Em 2008, teve uma tecnologia que foi construída pelas moedas, como a moeda do Bitcoin, que ela só foi possível. O Bitcoin, para vocês terem uma ideia, não tem um banco, não tem um centralizador. É uma moeda hoje utilizada no mundo inteiro, que, inclusive, o preço disparou muito essa semana, porque os bancos do Japão estão transacionando o Bitcoin oficialmente. E aí, como que isso tudo funciona sem ninguém que garanta a segurança, quanto você tem na carteira, enfim. Foi criada essa tecnologia que ela descentralizou o controle. Então, ou seja, as pessoas que hospedam um software de controle, digamos assim, ou têm um controle, que são chamados mineradores, eles ganham e são recompensados de tempos em tempos para isso. O que a gente fez? A gente desenvolveu um contrato onde todos os candidatos que utilizaram a plataforma, eles se comprometeram. No momento que eles recebessem uma doação, em tempo real, todo mundo tinha essa informação ao vivo disponível, na hora. Ou seja, não era mais preciso esperar o candidato emitir um recibo, esse recibo emitido no sistema da prestação de contas, mandar para o TSE, e o TSE nos mandar um relatório, né? Isso era em tempo real. A mesma coisa poderia acontecer nas urnas. Hoje todo mundo comenta sobre a segurança das urnas, porque quando você coloca um voto, o seu voto só está naquela urna. O que o blockchain faz é o seguinte, para dar um exemplo mais claro do que pode acontecer. Uma vez depositado esse voto numa urna, esse voto ele é espelhado em todas as urnas, por exemplo, do país, dificultando muito uma falsificação, trazendo muito mais confiabilidade para o sistema. O blockchain provavelmente vai impactar o direito, o sistema financeiro, a contabilidade, assim como a internet impactou a comunicação, a publicidade e o comércio, né? E aí, o voto legal foi desenvolvido com um contrato inteligente, no qual, por exemplo, todo mundo poderia acompanhar e, inclusive, criar novos contratos. Eu vou dar um exemplo. Você pode criar uma aplicação que é um contrato novo, que toda vez que um candidato recebesse algum dinheiro e estava disponível em dados abertos, digamos assim, de maneira transparente, ele poderia criar
novos dispositivos do tipo, eu vou alterar a manchete do jornal da cidade local, no jornal, está acontecendo isso, tem tantas doações acontecendo nesse momento. Em tempo real. O problema é que hoje a gente começou a construir o processo de transparência de maneira isolada. A gente faz tudo, depois monta um relatório e disponibiliza para todo mundo. A gente faz tudo, monta algo, entrega depois para a população. E todo esse processo no meio do caminho, ninguém sabe como isso está acontecendo. Então, para que a gente altere, para que essa sistemática fique transparente e que tudo ocorra de uma maneira mais aberta, o blockchain é uma dessas tecnologias. Assim como o software livre já vem construindo essa cultura. Não é à toa que, por exemplo, quando eu comentei que a Amazon coloca a cada 13 segundos uma versão no ar, é porque qualquer programador pode chegar lá e colaborador fazer uma alteração e subir. Tem diversas regras que são abertas, são claras, testes que vão ser realizados para que isso coloque no ar. Mas elas são claras, e por isso que a colaboração é tão rápida. E aí o que a gente percebeu durante o processo eleitoral é que a transparência teve tem um efeito impressionante. Tem muitos relatos de políticos que eles comentam, eu não quero dizer quem são meus doadores durante o processo eleitoral, eu justifico depois, porque senão a minha oposição vai lá no meu doador e vai começar a pedir doação também. Então, a gente viu que empoderar os grupos políticos eram fantásticos. A gente começou a trabalhar com isso, com algumas estratégias para que eles mesmos fiscalizassem entre eles. E aí, uma das maiores lições que a gente começou a ver quando o voto legal foi utilizado pelo vereador mais votado em São Paulo quanto pelo vereador mais votado em Belo Horizonte. Todos os políticos que souberam pedir doações tiveram até 5 vezes um custo menor por voto. Ou seja, as pessoas elas acreditam em transparência. Elas acreditam entrando numa rede onde elas possam vir a participar. E a gente também tem alguns dados impressionantes. Os pequenos valores são 80%. Por incrível que pareça, isso é um pareto, aí, mas os 20% são os grandes problemas. Fica a mensagem que a gente não pode trocar empreiteiros por milionários e que talvez a gente tenha que brigar esse ano dentro do sistema eleitoral e dentro das audiências públicas. No voto legal, a gente teve 800 inscritos políticos no Brasil inteiro, de quase 27 partidos, foram 130 que captaram recursos, parece um valor muito pequeno, perto dos quase 500 mil candidatos no Brasil que concorreram às eleições, mas a gente conseguiu provar que dá para usar a tecnologia para mudar o sistema dessa maneira. E aí, uma das coisas muito bacanas, o TSE, logo depois da eleição, nós fizemos apresentações sobre isso, a gente ofereceu reformas na resolução eleitoral para que ela seja mais digital, porque a maioria dos políticos leem a resolução, como ela não é digitalizada, tem problemas graves de interpretação, então, ou seja, exclui a maioria dos políticos que não tem um staff bom, uma equipe boa, no sentido de advogados, contadores, etc. Então, precisa... E todas as nossas propostas foi no sentido de digitalizar e gerar mais transparência. Então, a mensagem que representatividade são as pequenas doações. Bom, aí falando rapidamente sobre uma outra plataforma que a gente está lançando esse ano, a gente começou a construir utilizando chatbots para representantes, para pessoas que têm cargos como secretário do Executivo, do Legislativo, para que fossem assessores digitais. Imagina o seguinte, saiu na revista Wired essa semana, e se a gente desistisse de eleger presidentes e começasse a escrever um robô de inteligência artificial? Será que não seria melhor para nós? Essa era a provocação deles. Mas por que a gente fala tanto de tecnologia e a gente ainda está querendo contar com humanos? Eu tenho medo disso, para ser sincero. Eu acho que a gente não pode desistir da gente ainda. Mas a gente está desenvolvendo uma solução que é o mandato aberto, que a gente vai lançar agora, que imagine um representante que vai treinar um robô de inteligência artificial, você vai entrar no chatbot, por exemplo, uma mensagem no Facebook, e você vai começar a conversar com esse assessor digital. Imagina qualquer pessoa do executivo ter que ensinar alguém, um assessor, quais são os princípios, os valores, etc., e como ele age como um assessor. E é isso que a gente está desenvolvendo nesse momento, dentro do mandato aberto. A gente está recebendo inscrições de políticos, estão com mandato ou sem mandato, que queiram utilizar a tecnologia para trazer as pessoas para mais próximo dessa participação,
para opinar sobre construções de lei, sobre transparência, enfim. Aí, de maneira geral, o Web Cívico atualmente é uma empresa que a gente atua com 4 frentes, que uma delas são as ONGs. Então, em parceria com ONGs, a gente já vem desenvolvendo muitos softwares livres. Aliás, tudo que a gente desenvolve é software livre. Dentro do setor público, aqui dentro da Prefeitura de São Paulo, a gente ministrou cursos de dados abertos, por exemplo, com políticos ao voto legal e ao mandato aberto, que eu coloquei agora, e com empresas onde a gente vem desenvolvendo softwares, por exemplo, que a Ambev tem um pacto, com um pacto global da ONU, para abrir os seus processos de gestão hídrica. Então, eles estão fazendo isso, também é tudo software livre, todos esses processos, e que pequenas e médias já estão utilizando. Então, é isso. Acredito que as tecnologias cívicas elas podem impactar. A gente tem vários casos nos últimos anos que já vem impactando o modo no setor privado, nas startups, nos movimentos sociais, e acredito muito que, dentro do governo, no momento que a gente criar e mudar essas bases analógicas, que são políticas públicas digitais, junto com mecanismos de colaboração envolvendo vários setores para a construção de algo, a gente vai ter um GitHub, por exemplo, governamental, que hoje tem mais de 5 milhões de projetos, onde as pessoas podem colaborar também, tanto com ações, com melhorias, e tornando essas regras também muito claras de como realizar isso, né? Bom, meu tempo acabou. Obrigado. É isso.